Pessoal, meu nome é Lucas Brum e hoje eu vou estar ensinando para vocês um pouquinho sobre a teoria de Maquiavel, conhecido como o pai da ciência política. Ele que escreveu o livro Príncipe, seu livro mais famoso, e que lhe rendeu muitas críticas e até mesmo um adjetivo de maquiavélico, que é utilizado hoje em dia para descrever uma pessoa enganadora, fria, calculista, justamente por causa desse livro, que o Maquiavel basicamente ensina, é um manual bem prático mesmo, para ensinar um governante como chegar e permanecer no poder. Mas para analisarmos melhor a obra de Maquiavel, nós temos que analisar um pouquinho do contexto histórico no qual ele estava inserido, no qual ele estava escrevendo. Esse contexto histórico era o Renascimento Europeu, uma época em que as pessoas começavam a valorizar o humanismo, o antropocentrismo, começavam a colocar o homem no centro de suas ideias, de seus estudos, e começavam a acreditar que o homem conseguiria controlar seu próprio destino e descobrir coisas novas. Ao contrário do que acontecia na Idade Média, que se você queria descobrir alguma coisa, queria obter uma informação, o que você deveria fazer era se voltar à igreja, perguntar ao padre o que era e tudo mais. Bom, nessa época a Itália foi um grande nome, foi o grande nome, na verdade, do Renascimento Europeu. Abrigou nessa época grandes nomes como Da Vinci e Michelangelo. Mas, na verdade, a Itália era uma série de reinos, províncias fragmentadas. Maquiavel, que era habitante de Florença, uma dessas províncias autônomas, né? Maquiavel gostaria de ver a Itália unificada de novo, porque ele considerava que a fragmentação política que ela vivenciava deixava ela muito vulnerável e muito à mercê das grandes potências europeias, como a França ou a Espanha. Ela poderia sofrer invasões a qualquer momento, né? E aí, o que muda na análise da política em Maquiavel? Antes, a política era visto quase como uma metafísica, era visto como uma parte da ética. Os autores, quando analisavam política, como Platão analisou, Aristóteles, Santo Agostinho, eles analisavam metafisicamente como a sociedade deveria ser, como ela deveria funcionar a política. Então, por exemplo, Platão diz que o estado ideal seria onde um filósofo justo, um grupo de filósofos justos, comandassem a cidade. Santo Agostinho também aborda o conceito de que o governante deve fazer com justiça e tudo mais. Agora, o Maquiavel fala assim, eu até coloquei uma frase para vocês, eu vou ir diretamente à efetiva verdade do que com prazer imaginá-la. Eu vou pegar a história, eu vou fazer uma análise histórica de grandes homens e governantes que eu considero bem-sucedidos e apontar como que a política funciona, como que ela de fato acontece e não como ela deveria acontecer, como fizeram antes. Então Maquiavel escreve esse manual, né? Esse manual que é dedicado a Lourenço de Médici, que era o atual governante de Florença, que havia inclusive retirado ele do cargo público que ele ocupava anteriormente, e ele se encontrava exilado, Maquiavel. Isso porque ele participava do governo anterior e Lourenço de Médici, naturalmente chegando ao poder, resolveu banir do governo as pessoas que antes ocupavam cargos públicos. E Maquiavel, no seu exílio, escreve esse livro e dedica a Lourenço de Médici, buscando justamente, talvez, quem sabe, voltar à vida pública e voltar a Florença. Bom, ele então descreve qual que é o objetivo da política e como atingir. Para Maquiavel, qual que é o objetivo da política? O objetivo da política é a manutenção do governante no poder e o bem-estar e a segurança dos cidadãos subordinados àquele líder, àquele príncipe. Então ele vai passar a analisar e dar conselhos sobre como atingir esse objetivo. Mas ele já avisa de antemão que nem sempre as qualidades necessárias para um líder serão as virtudes cristãs, serão as qualidades cristãs,
como, por exemplo, a humildade, a honestidade, nem sempre serão. E o que ele faz? Ele começa a analisar, fazer uma abordagem histórica e analisar o que grandes políticos fizeram ao longo da história. Um desses grandes políticos que ele analisa e que ele admirava bastante era César Borgia, que inclusive havia trabalhado com ele, era um príncipe nobre italiano. Então ele analisa o comportamento desses homens para dar conselhos para futuros... Não, dar conselhos para o Leonardo de Médici e futuros príncipes também. E aí ele entra em um conflito com moral e política, porque ele diz que para permanecer no poder e garantir o bem-estar dos cidadãos de modo eficiente, para o Maquiavel ele deveria, às vezes, usar do engano, da traição, da mentira, que não são, obviamente, qualidades cristãs, que preze que você seja honesto, que você seja bondoso, mas não, ele diz justamente, por vezes, você no poder vai ter que usar do engano, da traição e da mentira. Não são qualidades que ele recomenda para as pessoas no dia a dia, mas para um governante que, por estar na posição de liderança, deve estar buscando um bem maior. E é nesse sentido que a gente tem que analisar o conceito que Maquiavel nos coloca como virtude, que é diferente da virtude cristã. A virtude é o conjunto de habilidades que um governante deve ter para fazer uma boa política, para conseguir atingir seu objetivo de permanecer no poder e de gerar bem-estar e segurança para os seus cidadãos. E essa virtude muitas vezes vai incluir habilidades como bem enganar, como fazer bons discursos, como administrar bem recursos, como trair seus aliados, etc. E a fortuna, que é um outro conceito que ele nos apresenta, não se confunde com a fortuna de dinheiro. Ele tira esse conceito de fortuna da mitologia romana. Fortuna era a deusa da sorte. Então, fortuna é a sorte, é o acaso, podemos dizer assim. E a fortuna ela vai sorrir para as pessoas que têm aquele conjunto de virtudes. É um conjunto de habilidades necessárias para se manter no poder. Uma coisa depende da outra, porque se você não tem o conjunto de habilidades necessárias, pode aparecer 1000 oportunidades que você não vai aproveitar nenhuma. Mas se você tem o conjunto de habilidades necessárias para chegar e permanecer no poder, você vai aproveitar a sorte quando a sorte sorrir para você. E vai conseguir chegar ao poder e se manter nele. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Um governante deve cumprir sua promessa? A resposta depende. Depende se a promessa é vantajosa ou desvantajosa para o governante e para a sociedade que ele está governando. Se ele fez uma aliança com alguma outra cidade, algum outro país, algum outro reino, e essa aliança agora não está sendo boa, essa aliança comercial, essa aliança militar não está sendo boa, ele deve quebrar e trair. Mas sempre atento a fazer isso de um modo que ele permaneça sendo confiável para outras pessoas para conseguir novas alianças mais vantajosas para ele. Então ele deve sempre agir com esperteza para conseguir quebrar suas promessas, para sempre conseguir novas alianças fortes, novas alianças boas. E aí ele faz outra pergunta. É melhor ser temido ou amado? Bom, Maquiavel fala que o ideal é você ser os dois. Você tem que ser temido e amado. Mas como às vezes é muito difícil você ter os dois sempre ao mesmo tempo, se você tem que escolher um dos dois, é melhor você ser temido do que amado. Isso porque ele analisa a natureza humana e vê que os humanos são naturalmente corruptos e egoístas. Então eles vão estar sempre do lado que mais o favorece. E se por algum motivo o seu governo começa a passar por uma crise, começa a passar por momentos difíceis, as pessoas que antes te amavam vão passar a não te amar mais e aí vão derrubar o seu governo. No entanto, se você é temido, vai sempre haver o medo do castigo, vai sempre haver o medo da represália contra uma possível revolta, e então você estará mais seguro do que se amado. Mas repito, você deve sim usar a força, você deve usar o seu poderio da traição, da mentira,
para se fazer ser temido, mas nunca, nunca odiado. Porque uma população que te odeia é uma população que vai querer fazer uma revolução e vai querer te tirar do poder. Como, por exemplo, a gente pode ver na Revolução Francesa. O povo começou a odiar Luís XVI e o tirou do poder. Então, é melhor ser temido do que amado, mas o ideal é ser os dois e jamais odiado. Então ele fala que ele faz uma metáfora com o leão e a raposa. Fala que o príncipe ele precisa ter a força do leão e a esperteza da raposa. Eu coloquei uma frase aqui pra gente. Tendo o príncipe necessidade de saber usar bem a natureza do animal, deve escolher a raposa e o leão, pois o leão não sabe se defender das armadilhas e a raposa não sabe se defender da força bruta dos lobos. Portanto, é preciso ser a raposa para reconhecer as armadilhas e leão para aterrorizar os lobos. Então, tem horas que você precisa usar a força, que você precisa realmente usar o aparato estatal, e tem horas que você precisa usar simplesmente a esperteza para conseguir se desviar de armadilhas, para conseguir fazer bons acordos, para conseguir saber usar bem a palavra. Usar só o leão, só o seu lado de leão e só o seu lado de raposa vai resultar em um mau governo. Vai resultar em um governo fraco. E ele não recomenda isso, obviamente. Vamos agora, então, analisar um pouco criticamente a obra de Maquiavel e também falar um pouquinho do lado B dele. Maquiavel recebeu, em sua homenagem, um adjetivo não muito legal. Maquiavélico. É comumente utilizado para descrever uma pessoa fria, calculista, mentirosa, corrupta. Mas Maquiavel realmente defendia isso? Não exatamente. Maquiavel de fato falava que você pode agir de maneiras não pautadas nas virtudes cristãs se você está no governo para se manter no poder e também para manter bem-estar e segurança para os seus cidadãos. Mas Maquiavel não exatamente falava que você pode fazer isso para bem próprio. Você tem que fazer isso em nome da sociedade, do reino que você está defendendo. Tem que fazer isso em nome dos seus governados e de si mesmo politicamente. Mas de si mesmo no sentido de você se manter no poder. Não no sentido de você conseguir vantagens para você em um âmbito pessoal. Mas simplesmente em um âmbito público. E também, claro, defender a sua cidade de invasões externas, fazer sempre bons acordos para a sua cidade, e aí para isso você pode sim se valer da mentira, do engano, da traição. Mas não para, por exemplo, roubar dinheiro público para construir uma casa porque você acha que os fins justificam esses meios. Não, não é isso. Inclusive, Maquiavel nunca disse essa frase no Príncipe. Os fins justificam os meios é uma frase que foi utilizada para tentar expressar um pouco do pensamento de Maquiavel, mas ele mesmo nunca proferiu essa frase no livro, nunca escreveu no Príncipe essa frase. O estudo da política depois de Maquiavel mudou completamente. Ele influenciou muito Hobbes, que também começou a analisar a natureza humana, assim como Maquiavel tentava analisar. Rousseau também tenta analisar, então ele foi um divisor de águas realmente para o estudo da política. Ele mudou bastante, a política se tornou um pouco mais realista e por isso ele também é frequentemente apontado como pai da ciência política. E há muitos que digam, inclusive Rousseau é um deles, que Maquiavel era na verdade republicano, que ele escreveu os discursos sobre a primeira década de Tito Livio, onde ele defendia a república e o modo de governo republicano. O Príncipe seria um livro tanto prático, porque ele teria escrito para Lourenço de Médici, querendo voltar para Florença, voltar para o governo. Também pode ser visto como uma tentativa de Maquiavel de ter um líder forte que pudesse unificar toda a Península Itálica, que na época estava muito fragmentada, e Maquiavel queria vê-la unida de novo para ser mais forte contra as grandes potências europeias.
mas ele em verdade era republicano. Depois que a Itália fosse unificada, é possível pensar que ele quisesse uma república e não propriamente dito uma monarquia, não um absolutismo. Inclusive, um fato curioso de se analisar é que muitas pessoas atribuem o Príncipe não só como um livro aos governantes, mas um livro também aos governados, para mostrar como é feita a política de verdade, como que as pessoas tentarão usar a enganação, como que as pessoas tentarão usar a traição, a mentira, para que os governados também fiquem atentos a isso. Não é uma teoria comprovada, existem alguns autores, existem algumas pessoas que defendem essa hipótese, mas é uma coisa que é considerada e é curioso pensar sobre isso. Então é isso, essa foi a aula de hoje. A gente fica por aqui, até mais.